Fabrício Calazans, que história é essa que o Zé Ricardo se dá bem em estreias? Pois é, Romano, a gente fez um levantamento, né, o nosso Leonardo Gimenez do digital da Itatiaia, tá lá no itatiaia.com.br, e a gente traz para quem tá no YouTube um gráfico, mas para quem tá no radinho aí, a nossa audiência tradicional, eu explico. O Zé Ricardo, ele comandou até aqui 8 equipes, e aí, então, fizemos o levantamento das estreias do Zé Ricardo. Em 8 estreias, foram 6 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Em 2016, ele comandava o Flamengo. Foi sua estreia contra a Ponte Preta, jogo em Campinas. Ele venceu por 2-1, então atuando como visitante. Em 17, comandando o Vasco da Gama, estreou contra o Grêmio em casa. Vitória por 1-0. E esse jogo foi o gol da estreia dele no comando do Vasco, marcado por Matheus Vital, hoje jogador dele no Cruzeiro. Em 18, ele comandou o Botafogo e estreou contra o Paraná fora de casa. Empate por 1-1. Até aqui, Campeonato Brasileiro. Em 2019, também pelo Brasileirão, ele comandando o Internacional, estreou, ou melhor, comandando o Fortaleza, estreou em Porto Alegre, e aí a única derrota em estreias. O Internacional venceu o Fortaleza por 1-0. E aí, ainda em 2019, curiosamente, ele foi para o Internacional e aí estreou contra o Bahia, jogando fora de casa, lá em Salvador, e ganhou por 3-2. Depois ele foi para o Catar em 21, estreou em casa contra o Alcor, Copa do Príncipe, vitória por 2-1. Em 2022, o seu regresso ao Vasco da Gama, aí um jogo mais fraco, Campeonato Carioca, ganhou do Volta Redonda por 4-2. E também em 2022, no futebol japonês, pelo Shimizu Pulse, ele enfrentou a equipe do Avispa Fukuoka pela J-League, o campeonato japonês, primeira divisão, e venceu este duelo. Então, Romano, em se tratando de visitante, com o Flamengo ele venceu a Ponte Preta, com o Botafogo ele empatou com o Paraná, com o Internacional ele venceu o Bahia e com o Vasco venceu Volta Redonda. Então, são 3 vitórias e 1 empate como visitante, ele ainda não perdeu, no geral um aproveitamento de 79,1% em estreias, então bem alto e positivo. Pois é, o Zé Ricardo, e a gente vai falar sobre isso já, 12:24. Rádio Esportes, debate, TIM 5G, surpreenda-se com a líder em 5G. TIM, surpreenda-se com a líder em 5G. Ô Edu, esses números que nós apresentamos agora, volta por favor a arte na tela dos números do Zé Ricardo, para quem está no YouTube poder acompanhar. Esses números aí, eles dão uma esperança e até geram uma expectativa boa no torcedor do Cruzeiro? Romano, não, pode ser um indício de que o Zé Ricardo é um cara que chega e consegue motivar elencos, né? Isso pode ser uma consequência. Agora, quando a coisa não tá boa, você vai se apegando a qualquer coisinha, né? Igual a gente falava agora há pouco, né? Do Atlético acreditando piamente que a Arena MRV vai fazer a grande diferença. A Arena MRV não chuta a bola, né? Se o time for bem, ele vai ganhar. Se ele for mal, não é o estádio que vai fazer. E agora o Zé Ricardo. Se o Cruzeiro recuperar, criar situações de gol e conseguir convertê-las em gol, vai conseguir vencer. Se continuar do mesmo jeito, vai ter muita dificuldade. Não são os números do Zé Ricardo em outras competições, com outras equipes, que vão entrar em campo. Mas é algo que dá esperança, principalmente se o fator motivacional e confiança fizeram diferença nessas estreias do Zé Ricardo. Pois é, deixa eu mandar um abraço para uma pessoa muito especial, um amigo de longa data, Vinícius Nicoletti, repórter da ESPN, está acompanhando o Rádio Esportes, um abraço para ele. Ô Alexandre, dá um alento ou são situações diferentes? Como é que você encara esses números que a gente está mostrando aí na tela para quem está no YouTube? Olha, o Romano, com certeza em todas essas situações aí, o Zé Ricardo assumiu um cenário parecido com o que o Cruzeiro vive, né? Porque 2019, 2 times. A impressão é de que sempre foram trabalhos em que ele chegou porque a coisa não estava caminhando bem, né? É interessante essa situação do Cruzeiro, porque são 8 jogos sem vitória, né? E a estreia do Zé Ricardo é exatamente num jogo em que o empate é a vitória. Isso se você for pensar exclusivamente em questão de rebaixamento, né? Em rebaixamento. Porque o Santos é o primeiro time da zona de rebaixamento, é o 17º, isso. Tem 21 pontos e o Cruzeiro tem 26.
Então, se o Cruzeiro empata com o Santos, ele vai manter essa diferença para a zona de rebaixamento e com uma rodada a menos a disputar. Então, o Cruzeiro vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro pelo empate. Claro que se vencer, não dá nem para comparar. Mas, de toda forma, o empate é um excelente resultado. Resultado que não acaba com a sequência, muito pelo contrário, aumenta ela para 9 jogos. Aí o desafio vira muito maior, porque na outra semana vai encarar o Fluminense do Maracanã, uma semana antes dele iniciar as semifinais da Libertadores contra o Internacional. A gente não sabe como vai estar o Fluminense também, se vai ter jogador poupado, se vai ter força máxima, como que vai ser o espírito do time, tá? Porque é muito comum, assim como depois das grandes classificações ou das grandes conquistas, o time ter uma relaxada, é comum, antes dos grandes jogos, a cabeça já estar lá. É muito comum isso é humano, não é só no futebol, tá? Então, mas de toda forma não dá para negar que é um desafio muito maior você encarar um Fluminense hoje em casa do que o Santos. Mas de toda forma, é essa situação. Eu vejo que empate na Vila Belmiro é vitória. Como ele tem ali 8 jogos, né, 6 vitórias, 1 empate, se ele conseguir aí se apoiar nesse retrospecto e não perder em Santos, eu acho que a estreia dele já vai ter sido muito positiva. Porque se você olhar ali dos 8 jogos, 6 vitórias, cria-se uma expectativa grande, né? Pelos números, olhando friamente os números, cria uma expectativa grande de que ele possa estrear com o pé direito comandando o Cruzeiro. Eu sou meio cético com números, tabus, etc e tal. Mas esses números do Zé Ricardo especificamente, em vários deles, como disse o Alexandre Simões, ele chegou em situações parecidas, né? Talvez esse do Vasco com volta redonda, não, porque foi Campeonato Carioca. Me parece um início de trabalho. Mas isso pode ter sido por conta do bom trato dele no dia a dia, sabe, Romano? O time passa por um momento ruim, chega um cara que é bom motivador, ele consegue mexer com a cabeça do atleta, esse fator motivacional, ele consegue recuperar no dia a dia a confiança de alguns jogadores. E isso pode ser uma causa desses bons números do Zé Ricardo em estreias por equipes. E tomara que se repita com o Cruzeiro. O Cruzeiro não é um time que vinha apresentando um péssimo futebol num combo, né? Se você pegar o jogo no jogo contra o Grêmio foi péssimo. No jogo contra o Bragantino não foi bom. Mas nos jogos anteriores o desempenho vinha agradando. O próprio Zé Ricardo falou disso. E tá precisando de resultado. É o que eu falei na primeira participação a respeito do Cruzeiro. O Cruzeiro, nesse momento, nessa altura do campeonato, vamos dizer assim, e da temporada, busca única e exclusivamente resultado. E agora que cria uma expectativa grande em todo mundo, né? Para essa estreia dele, para ver como é que vai ser o comando do Zé Ricardo, como é que o Zé Ricardo vai comandar esse time do Cruzeiro nesse retorno do Campeonato Brasileiro, depois da data FIFA, enfrentando a equipe do Santos na Vila Belmiro.